Então, continuando com distúrbios hemodinâmicos, vamos falar sobre infarto. O infarto é uma área circunscrita de necrose tecidual causada por isquemia absoluta, prolongada por obstrução arterial venosa. O que é isso traduzindo para o português? Quer dizer que quando a gente tem uma área de um vaso que é obstruída e a gente não tem irrigação para aquele tecido, o tecido morre e aí essa morte nós chamamos de infarto. Quais são os fatores que podem influenciar o infarto? A natureza do suprimento vascular, ou seja, a obstrução foi de uma veia ou de uma artéria. A taxa de desenvolvimento de oclusão foi uma oclusão parcial ou uma oclusão total. A vulnerabilidade do tecido à hipóxia, esse tecido ele aguenta bem a falta de oxigênio ou ele é muito sensível, como o cérebro, que de 3 a 4 minutos as células já começam a morrer. E por último, como é que está o conteúdo sanguíneo de oxigênio? Aquele sangue está bem oxigenado ou está pouco oxigenado? Tudo isso vai influenciar na repercussão que a gente vai ter para que o infarto surja. Então, o infarto ele vai ser oriundo da obstrução e essa obstrução pode acontecer por uma placa de gordura, ou seja, uma placa de ateroma, que vai obstruindo a luz do vaso e aí, por causa dessa obstrução, a área que era irrigada começa a morrer por infarto. A gente pode ter também a formação de um coágulo, na verdade de um trombo, que é uma coagulação intravascular, e aí esse trombo vai e obstrui o vaso, ou a gente pode ter o que a gente chama de estenose, quando em uma área do vaso a gente tem vasoconstricção anormal, e essa vasoconstricção gera a diminuição da luz do vaso, obstruindo a passagem do sangue. E geralmente o que a gente tem é uma causa multifatorial, ou seja, vários fatores se combinam para causar o infarto. Como, por exemplo, uma placa de ateroma, ela pode romper. Quando a placa de ateroma rompe, ela expõe colágeno que estimula a formação do coágulo. E aí, com isso, a gente tem a obstrução total do vaso. Geralmente, isso aqui é a patogenia do infarto do miocárdio. Então, às vezes, a pessoa tem lá nas coronárias várias placas de ateroma. E aí, por alguma razão, uma dessas placas de ateroma rompe. Os estudos dizem que em meia hora depois do rompimento da placa de ateroma, já forma um coágulo que obstrui totalmente o vaso. Então, o rompimento da placa de ateroma leva rapidamente à formação do coágulo e, consequentemente, a obstrução do vaso, que leva ao infarto da área, tá? E aí, dependendo do tamanho da área, pode ser fatal, né? Os tipos de infarto. Então, a gente tem infarto branco, vermelho, séptico e asséptico. Infarto branco é quando a gente não tem hemorragia. Geralmente, ele vai acontecer em órgãos de circulação terminal. Como, por exemplo, a gente tem aqui, ó. Isso aqui é infarto branco no baço. Aí, a área fica como o próprio nome diz. Ela fica esbranquiçada ou meio amarelada, tá? E ela fica bem delimitada, ok? Geralmente ocorre em órgãos que não têm circulação colateral ou no cérebro, no acidente vascular cerebral isquêmico. E o infarto vermelho, que é esse de cá, geralmente acontece em órgãos que têm circulação colateral ou quando a gente tem a ruptura do vaso. E aí ele vai ser vermelho porque a gente vai ter bastante hemorragia no tecido. Melhor exemplo é esse daqui, que é o pulmão. O pulmão ele é um órgão muito friável, tem muita circulação colateral e quando você tem uma obstrução, geralmente você tem um infarto hemorrágico e aí você vai ter um infarto vermelho. O infarto séptico é quando você tem uma infecção, uma contaminação da área infartada por bactérias. E o infarto asséptico é quando não tem bactéria, tá? Quais são os órgãos que mais... qualquer órgão pode ser acometido por infarto, tá? Mas os órgãos que têm maior repercussão quando são acometidos por infarto são o cérebro e o coração. Porque geralmente quando a gente tem infarto nesses dois órgãos, tende a ser fulminante, né? Então são os órgãos mais importantes, mas qualquer órgão pode ser acometido. Mostrei infarto no baço, mostrei infarto no pulmão, a gente pode ter infarto renal, qualquer órgão pode ser acometido. Então, vamos falar sobre o infarto do miocárdio. Ele é consequência da obstrução de uma artéria coronária que vai impossibilitar a passagem do fluxo sanguíneo. Dependendo de qual é a artéria, da área que essa artéria irriga, aí a gente vai ter uma área maior ou menor de morte.
de cardiomiócitos. Se a morte for extensa, aí o órgão vai parar e aí a gente tem o que a gente chama de infarto fulminante. O infarto em pessoas jovens tende a ser fulminante porque não tem muita circulação colateral. Mas em indivíduos mais velhos, à medida que a gente vai envelhecendo, naturalmente vão sendo formadas placas de ateroma nos nossos vasos. E o órgão, ele cria estratégias de circulação colateral. Então, quando o coração nota que uma determinada artéria importante está com uma diminuição do fluxo sanguíneo por causa da placa de ateroma, ele começa a formar circulações colaterais para aquela região. Então, eventualmente, quando essa placa de ateroma obstruir, ou quando ela romper e formar o coágulo que vai obstruir, a circulação colateral irriga aquela região e o órgão não para. É por isso que indivíduos mais velhos, 50, 60 anos, quando tem infarto, eles podem sobreviver, porque eles têm mais circulação colateral. Aqui, mais uma vez, mostrando, a gente vai ter uma placa de ateroma que pode romper e aí forma um coágulo, e com isso você tem a obstrução do vaso, a área não vai ser irrigada e morre por infarto, tá? No infarto do miocárdio. Quais são os riscos do infarto do miocárdio? Hipertensão é um grande risco, já que pode ser a hipertensão responsável tanto pela formação da placa de ateroma, já que ela causa lesão endotelial. Para entender como acontece a formação da placa de ateroma, dá uma estudada nisso, tá? Na etiopatogenese dessa doença. E também porque o aumento da pressão pode romper uma placa de ateroma que já está formada. Dislipidemia, obesidade, por causa da formação da placa de ateroma. Diabetes tipo 2, porque ela deixa a pessoa toda desregulada com relação ao metabolismo das gorduras. Tabagismo, já que o fumo tem mais de 25 substâncias tóxicas que podem tanto levar à lesão da forma da placa de ateroma como surgimento da placa de ateroma. O alcoolismo, já que o álcool também leva a uma série de distúrbios do corpo. E o sedentarismo, já que ele vai levar à obesidade, pode estar envolvido com a síndrome metabólica, né? E tudo mais. Quais são os sintomas do infarto do miocárdio? Você vai ter uma dor intensa no peito, uma dor retroesternal ou pericordial, ansiedade, tontura, náusea e formigamento no braço, tá? Já o infarto cerebral acontece quando você tem uma obstrução de uma artéria ou uma hipoperfusão sistêmica que vai levar a uma isquemia cerebral e, consequentemente, ao infarto. Como as células do cérebro, os neurônios, eles não resistem muito bem à diminuição do fluxo sanguíneo ou à parada do fluxo sanguíneo, rapidamente uma área morre. E a morte das células cerebrais vai ter consequências para o organismo. Essa é a bibliografia dessa aula. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Beijos, tchau!